Bom dia, pessoal. Continuando, nós vamos estudar agora a sociedade feudal. Prestem muita atenção e escrevam no caderno depois essas características, tudo bem? A sociedade feudal, ela é caracterizada por três ordens ou três classes sociais. Resumindo, os que rezam, os que guerreiam e os que trabalham, tá? Os que rezam, clero, igreja. Os que guerreiam, os nobres, sabe aqueles reis ou príncipes que vocês veem em filmes? Eles são nobres da Idade Média, tá? E os que trabalham, os que se ferram, os que vivem na merda, às margens do rio Boston, os servos, tá? E aqui na base não está nem citado, que está fora desse contexto das três classes sociais, nós temos os vilões, que eram os moradores das vilas. Então, primeira característica da sociedade feudal, ela era estamental. Professora, o que significa estamental? Vem de estátua. Ou seja, sem mobilidade social. Se você nasce nobre, você morre nobre. Se você nasce servo, você morre servo. Ah, professora, mas e se ele fosse um servinho esforçado, que trabalhasse, ele podia virar nobre? Não. Nasce servo, morre servo. Nasce nobre, morre nobre. Então, estamental. Não tinha mobilidade social. E hierarquizada significa dividida em classes sociais. No caso, nós temos três classes sociais e cada uma tinha sua função, tá? De acordo com o clero que explicava as coisas nessa época, Deus fez que cada um nascesse em uma classe social para cumprir a sua função. Do clero, rezar por toda a sociedade e salvar a alma deles do inferno. Dos nobres, guerrear e proteger a população das invasões. E os servos é trabalhar para sustentar todas as pessoas dessas classes sociais. Tá? Todas as pessoas do feudo. Vamos lá. As três ordens feudais. Clero, os que oram. Nobres, os que guerreiam. E camponeses ou servos, os que trabalham. Um servo pode virar nobre? Não. Um nobre pode virar servo? Não. Certo? Continuando. Vamos lá estudar agora separadamente cada um deles. Clero. O que significa clero? Clero eram os integrantes da Igreja Católica. Professora, e da Igreja Evangélica? Não tinha? Não. Nessa época ainda não existia Igreja Evangélica, tá bom? A única igreja cristã do Ocidente era a Igreja Católica. E ela era a instituição mais poderosa. Ela surgiu no Império Romano e ela continuou existindo. E com muito poder durante todo o feudalismo, tá? Durante toda a Idade Média. E ela existe até hoje, como vocês sabem. E tem muitos de vocês que são católicos. Então, clero. Os que rezam. Quem eram eles? Eles eram os integrantes da Igreja Católica. Eles eram os mais ricos e poderosos. Eles eram os únicos que sabiam ler e escrever. Isso aqui é muito importante, tá? Eles eram os únicos que sabiam ler e escrever no feudalismo. E por isso eles tinham muito poder, porque eram eles quem faziam as leis, eram eles quem julgavam as pessoas, eram eles quem mandavam. Eles recebiam impostos de todas as classes sociais. Eles recebiam impostos dos servos, recebiam impostos dos nobres e até dos vilões, tá? Eles eram os mais ricos e poderosos. Eram eles quem mandavam em tudo durante a Idade Média. Qual era a função do clero medieval? A função do clero medieval era orar. Professora, mas como assim orar? As pessoas nessa época morriam de medo de ir para o inferno. Tá? O clero dizia que a vida aqui na Terra não tinha importância. O que importava era a vida após a morte, onde você passaria a eternidade. Então, a função do clero era rezar pela alma de todos os fiéis para que eles não fossem para o inferno. Tá? Então ele rezava pela alma do servo, pela alma dos nobres, para que ele não fosse para o inferno. É o que ele dizia. Tá? Eles pagavam de bonzinho, mas será que eles eram bonzinhos mesmo? Então, clero, principal função, orar. Gozava de grande prestígio junto da população. Estava presente em todos os momentos da vida. Prestava assistência aos doentes e aos mais pobres. Acolhia pessoas nos mosteiros, dedicava-se ao ensino, às leis. Era o clero quem mandava em tudo e em todos. Professor, até nos nobres? Até nos nobres. O clero mandava em tudo, ele estava no topo, tá? Nobres, os que guerreiam, por isso esqueci de colocar a imagem aqui. Os nobres eram os donos dos feudos. Às vezes eles davam os feudos para o clero, tá? O clero tinha mais feudo do que os nobres. Os nobres eles eram donos das terras. Qual era a sua função? Proteger os feudos das invasões. Eles eram guerreiros, reis, cavaleiros, príncipes e deviam proteger a população no interior dos feudos. Eles não trabalhavam. Trabalhar para eles era uma vergonha. A sua função era guerrear. Um nobre poderia ser suzerano,
ou vassalo. Depois nós vamos ver isso na próxima aula, tá? Suzerano é um nobre que doa terra. Vassalo, um nobre que recebe terra. Mas, em geral, qual a função do nobre? Guerrear. O nobre dono do feudo é chamado de senhor feudal. Nobreza, os que combatem. Então, nós temos aqui ó, um nobre combatendo outro nobre. Ela tinha como principal ocupação a guerra, possuía grandes feudos, vivia em castelos, tinha muito prestígio, menos do que o clero, e exercia importantes cargos administrativos. Os nobres, eles não pagavam impostos, só pagavam impostos para uma classe social. Para quem que eles pagavam impostos, será? Era para o clero, tá bom? Eles tinham o direito de usar armas e possuir cavalo, cobravam impostos dos servos, tinham exércitos. E a sua atividade principal era guerrear, caçar e participar em combate de cavaleiro, chamado de justas, tá? Quem tiver curiosidade, coloque no YouTube, justas, vai aparecer esse combate dos cavaleiros. Então, a função deles era só ficar guerreando, se matando, tá? Enquanto quem é que trabalhava? Os servos. Então, olha lá. O clero ficava rezando. Os nobres ficavam guerreando. E os servos ficavam se ferrando. Professora, eu não acho que trabalhar é se ferrar, também não acho que é. Trabalhar pra gente é um orgulho, né? Mas no caso dos servos, olha a cara de triste dos coitados aqui, ó. Eles trabalhavam muito, pagavam muitos impostos e não tinham direito a nada. Parece a nossa vida hoje em dia, né? Então, quem eram os servos, que são os que trabalham? Eles eram camponeses, viviam nas terras mais simples, que era chamada de manso servil. Eles não possuíam terras. Professora, mas você falou lá na outra aula que era a terra dos servos. Era a terra onde os servos moravam, mas não era deles, tá? Não tinham direito nenhum. Professora, mas a vida deles era tão péssima, por que eles trabalhavam para o senhor feudal? Eles trabalhavam em troca de proteção, porque se eles saíssem do feudo, lá tinha viking, tinha um monte de povo árabe e tudo mais, que eles tinham medo de serem assassinados. Então eles trabalhavam para o senhor feudal em troca de proteção. Eles eram obrigados a pagar muitos impostos, tá? Eles trabalhavam muito e passavam fome. Eles viviam na miséria e eles morriam muito cedo. Quais eram as obrigações de um servo? A obrigação de um servo era trabalhar, obedecer ao nobre e ao clero e pagar impostos. Era isso que o servo tinha que fazer na vida dele. Alguns impostos que os servos tinham que pagar. Vamos lá. Corvéia, trabalho gratuito dos servos na agricultura, construção de pontes, fortificações. Corvéia é o trabalho que o servo tinha que fazer ao menos 3 vezes por semana na casa do senhor feudal, tá? Nas terras do senhor feudal. Ele trabalhava na plantação, construía castelo, ponte. Ele recebia algo por isso? Não. Banalidade, imposto pago na utilização da infraestrutura do feudo. Para usar forno, moinho, celeiro, o servo também tinha que pagar. Talha, porcentagem, quase sempre a metade entregue ao senhor pela produção no manso servil. Metade do que o servo produzia tinha que ir para o senhor feudal. Mão morta, cada vez que um servo morria, tinha que pagar para poder continuar utilizando a terra. Captação, o imposto por cabeça. Cada servo daquela casa tinha que pagar em produtos para o senhor feudal. Os servos também eram obrigados a prestar serviço militar em casos de guerra e dar hospitalidade ao seu senhor. Pessoal, escrevam esses impostos no caderno, tá bom? São muito importantes. Então, corvéia, trabalhar 3 vezes por semana para o senhor feudal. Banalidade, pagar para usar o forno, moinho, celeiro. Talha, metade da produção do servo tinha que ir para o senhor feudal. Mão morta, quando morria tinha que pagar. E quando nascia também. Captação, imposto por cabeça de pessoa que morava na casa do servo. A habitação dos servos era muito simples. Olha como era a casa deles. Era uma casa toda de palha, chão de madeira, só tinha um cômodo e eles dormiam junto com os animais. Muitas vezes eles morriam de frio ou fome dentro das suas casas. E os vilões? Professora, vilão é essa galera que tá aí, ó. É o Coringa, eu sei lá quem, Mulher Gato, sei lá mais quem são esses outros vilões. Não. Vilões, eles eram os moradores das vilas. Como eles moravam em vilas que ficavam fora do feudo, eles receberam esse nome,
tá bom? Então, morador de vila é igual a vilão. O vilão ele deveria obedecer apenas ao clero. Eles eram mercadores, artesãos, e como eles viviam em vilas, eles não obedeciam aos senhores feudais, e por isso eram chamados de vilões, e por isso até hoje nós temos a ideia de que o vilão é um cara malvado. Beleza, pessoal? Por hoje é isso. As atividades do dia serão, primeiro, assistir a videoaula que vocês estão assistindo. Segundo, copiar os conteúdos dos slides no caderno. Ler e grifar as páginas 165 a 175. Responder os exercícios das páginas 168, 175 e 176. Certo? Isso valerá nota, é óbvio. Beijo, espero que vocês tenham entendido e até mais.